Olá, meu nome é João Luiz e eu vou estar falando um pouco sobre a produção e comercialização de sempre-vivas. Esse seminário é da disciplina de Floricultura e Paisagismo do IF Sul de Minas Campus Machado, ministrado pela professora Silvana. Contínua viagem ser como a sempre viva, jamais ressecada ao sol. Maria colheu no campo a sempre viva, converte a descrença em buquê. Onde há abrigo pra angústia que cerca o que há de ser. A cidade de Diamantina, em Minas Gerais, é o maior polo de produção e comercialização de sempre-vivas de primeira qualidade, que são aquelas próprias para exportação. É também o maior centro de diversidade dessa espécie aqui no Brasil. Essas flores, depois de colhidas e secas, são utilizadas em artigos de decoração e são distribuídas para todo o Brasil e exportadas para vários países do mundo. Sempre vivas é a denominação de plantas nativas das serras e cerrados que ocorrem especialmente ao longo da cadeia do espinhaço, na região de Diamantina. E ela tem esse nome devido à sua aparência, que mesmo após ser feita a colheita, ela permanece aberta, ela não muda sua cor, não muda seus aspectos, Tem realmente a característica de parecer estar sempre vivas, podendo até fechar o seu botão floral e abrir levemente de acordo com a umidade do ambiente. As inflorescências, depois que elas são colhidas, elas não alteram a sua forma e a sua coloração. E a parte comercial dela são seus escapos, e as flores, os ramos que sustentam as flores e os capítulos. A principal família das sempre-vivas, de interesse comercial, é a Eriocaulaceae, que são plantas herbáceas perenes, acaulis, que possuem suas folhas numa posição de roseta. E cada inflorescência pode ser composta de 40 até 100 flores. Na família da Eriocaulaceae existem aproximadamente 1.200 espécies, ocorrendo geralmente em terrenos brejosos de regiões tropicais e subtropicais do mundo. E aqui na América do Sul, especialmente no Brasil, é onde ocorre o maior centro de dispersão dessas espécies. E os gêneros Syngonanthus, Paepalanthus e Eriocaulon, que são os que apresentam o maior número de espécies. A coleta, a colheita dessas flores constitui a principal renda de muitas comunidades da região e em muitas situações também acaba sendo a única fonte de renda. Então, geralmente nos meses de março, abril, que é a época que se faz a colheita, várias famílias, vão para os campos de produções para estar realizando a coleta. Os proprietários, onde se ocorrem essas plantas, eles geralmente arrendam
né, a propriedade para os apanhadores, e esses apanhadores eles têm que seguir, né, uma orientação para fazer essa colheita para não danificar a planta, né, uma vez que ela é exportada, e também para possibilitar, né, a rebrota natural dela. 80% da produção brasileira de sempre-vivas é destinada à exportação, e os países compradores, né, dessas flores são Estados Unidos, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália, China e Israel. O restante é vendido aqui mesmo no Brasil, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Ou também são aproveitados na própria região, onde é comercializada diretamente com o turista e onde eles fazem também bastante artesanato com elas. E a principal espécie exportada, né, é essa Cingonanthus elegans, que é conhecida popularmente como pé de ouro, e a Cingonanthus venustus, que é conhecida como pé liso. O aumento da demanda, né, ocorreu em 1940, né? Agora falando um pouco sobre o histórico da atividade de sempre-vivas. Então teve um aumento dessa demanda em 1940, e onde que foi um período que teve grande exportação de sempre-vivas. E também nos anos 40, os compradores se estabeleceram, né, no comércio, e o fornecimento de sempre-vivas passou a envolver diversos distritos da região de Diamantina. Com a expansão desse comércio, né, com o aumento do volume, né, de demanda, surgiu um intermediário que comprava o produto, né, das populações coletoras e revendia para maiores comerciantes e exportadores. As grandes distâncias, né, entre a área de produção e a de comercialização fez com que os exportadores e apanhadores se tornassem mais dependente ainda desse intermediário, né, que fazia essa compra e revenda de sempre-vivas. Nos anos de 1950 começou a haver uma mudança, né, na escala da atividade, que teve um grande crescimento. Houve o surgimento também de novos exportadores, o que provocou uma ampliação desse comércio, né, além das fronteiras de Diamantina. A partir dos anos 70, né, com a intensificação dessas vendas e também o extrativismo dos campos que era feito até então, houve uma outra mudança na atividade dessa coleta. O produto nativo, né, que ficava lá, que os proprietários deixavam, né, ou arrendavam ou por algum preço baixo ou por alguma troca, né, de mercadoria, né, que parte do que foi coletado ficaria para o produtor. Aí isso mudou, né, porque era uma coisa que antes era livremente disponível e começou a sofrer um controle da coleta nos campos. E já no final dos anos 80, a comercialização de sempre-vivas, que era voltada para o mercado externo, iniciou uma diminuição na sua demanda e preço. Com isso, houve também uma diminuição no volume de negócios. E isso porque houve um crescimento, né, da concorrência do mercado e também inclusão de produtos similares e preços mais competitivos, né? Que eu acredito que então que seja quando começou essas flores artificiais, né? Então aí teve essa diminuição na demanda e no comércio de sempre-vivas. Agora um pouco sobre o cultivo. Na década de 70 foi quando começou as primeiras tentativas de se plantar sempre-vivas, né? Devido a uma perspectiva da concentração de grande quantidade de flores de boa qualidade no mesmo lugar.
pela maior facilidade de coleta e pela independência da cadeia de produção tradicional. E as espécies que foram mais cultivadas nesse início foi a Cingonanthus elegans, que é o pé de ouro, né? E a Cingolanthus bisulcatus, que é a chapadeira. Com relação à semeadura, em geral, as inflorescências elas são moídas em picadeira e o macerado é lançado ao solo no início da estação chuvosa. Os locais que são escolhidos para o plantio incluem aqueles onde a planta já existia naturalmente e teve as populações diminuídas, e outros terrenos planos facilmente irrigáveis, com ou sem a formação de canteiros. A primeira floração ocorre em torno dos 6 meses, só que geralmente essa floração é cortada, pois as flores produzidas ainda não possuem um tamanho, né, adequado para comércio e exportação. A segunda floração já se dá em torno de 1 ano e meio, e a terceira floração geralmente as pessoas procuravam estabelecer uma coleta de 80% das flores, deixando 20% no local. Em geral, essas sempre-vivas, ela deve ser renovada o seu ciclo correspondente a aproximadamente 5 anos. Em relação à coleta, pode ser que seja colhido, né, de 300 kg por hectare até 1.300 kg por hectare de flores. A capina dela pode ser manualmente ou com auxílio de enxada. Pode ser também ou somente nos meses de chuva, ou pode ser anual. Alguns aspectos socioeconômicos da atividade de coleta, comercialização e produção. A atividade de extrativismo dessas espécies vegetais na região diamantina é caracterizada pela informalidade, principalmente durante a fase inicial. O início da cadeia se dá com os coletores, passando por todo um sistema de intermediação até chegar na comercialização. No final da cadeia de comercialização, ainda dentro do Brasil, a atividade é formalizada e sujeita à regulamentação, de acordo com normas vigentes para o comércio internacional. Nesse ponto, o mercado externo exerce um papel fundamental sobre a estruturação tanto do comércio quanto da coleta, sendo o principal agente estabelecedor do ritmo do processo, do tipo dos produtos a ser coletado, dos preços e da quantidade e da qualidade desses produtos. Apesar de grande produção, né, em Diamantina, existem apenas 7 produtores, né, com rendimento, e esse maior produtor tem um rendimento anual de 12 toneladas, em comparação com os demais produtores que têm no máximo 350 quilos. Esses outros produtores também têm áreas pequenas de meio hectare a 50 hectares, enquanto este maior produtor tem 300 hectares na sua propriedade. Em relação aos tratos culturais, nenhuma dessas fazendas utiliza a adubação nos solos, que são predominantemente arenosos. Este grande produtor também ele é responsável pela compra dos outros produtores, né, desses menores produtores, e também é responsável pela exportação, né? E cada uma dessas fazendas existem mais ou menos de 4 a 20 pessoas da família que são envolvidas nessa produção de sempre-vivas. Uma vez que a Cingonanthus elegans, né, trata-se de uma espécie economicamente ornamental e que pode vir a ser cultivada, é necessário conhecer muito bem seus aspectos agronômicos, né, como
tipo de solo, clima, adubação, etc. Dentre as variedades, né, espécies, vê-se que muitas espécies sempre-vivas comercializadas em Diamantina aparecem, né, na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção do estado de Minas Gerais, em função de uma coleta, né, que no caso é considerada predatória, como a gente pode observar aqui nesse quadro, que é o quadro de espécies sempre-vivas comercializadas em Diamantina e seu status de conservação. Paralelamente às sempre-vivas, a maioria dos coletores envolve com outros extrativismos também, de outros recursos vegetais, como frutos secos, cascas, ramos, sementes, bromélias, musgos, líquens, folhas e até plantas inteiras. Esses produtos eles são propícios ao armazenamento, também por apresentar pouco ou quase nenhum conteúdo de água, e a coleta de algum desses recursos também é feita sem qualquer preocupação com sua conservação, o que pode levar a exauri-los localmente. As variedades sempre-vivas mais cultivadas são o pé de ouro, a pé liso e a chapadeira. O plantio da pé de ouro é feito nos meses de outubro a novembro e a colheita é realizada entre os meses de abril a maio. E depois dessa colheita, as flores sofrem uma secagem ao sol durante 1 ou 2 dias e são embaladas em feixes de 1,5 kg a 2 kg. Né? Um traço bem marcante desse contexto da atividade de coleta, né? Que a Sempre-Vivas ela é um produto que quase é vendido praticamente in natura, né? Ela passa somente por um pequeno processo de beneficiamento. As informações sobre a produção de Sempre-Vivas são ainda bastante escassas, mas elas começam a mostrar um sinal de expansão e crescimento, né? Isso de acordo com o artigo de 2005. A Sempre-Vivas, então, ela constitui a subsistência, né, de muitas famílias em Diamantina, Minas Gerais e região, e a produção de Sempre-Vivas sofre um decréscimo ao longo dos anos, além da extinção também pela substituição pelas flores artificiais. É necessário, então, que informações sobre o cultivo, né, dessas plantas sejam repassadas e que novas tecnologias sejam desenvolvidas. Bom, o cultivo, né, das Sempre-Vivas, ele teve seus altos e baixos ao longo dos anos, porém hoje essa colheita de forma extrativista ela já não é mais permitida. Existe na região de Diamantina museus, parques que contam, né, a história das Sempre-Vivas, que no começo, antes de se cultivar as Sempre-Vivas, eram toda a questão do extrativismo de minerais, né? Tanto que deu o nome de Diamantina. E quando foi-se, né, acabando, né, esses recursos minerais de ouro, diamante, que eram extraídos na época, começou então essa nova forma de se ganhar algum recurso, né? Que foi com mais uma extração, só que dessa vez das Sempre-Vivas. Existe um programa que é Flores para Todos, se eu não me engano, das universidades do Sul, né, de Santa Maria, que também trabalham com cultivo de Sempre-Vivas, só que de outra espécie, não dessas citadas no trabalho. Em relação a essa proibição, né, também na parte de extração dessas Sempre-Vivas, muitas razões que podem ter contribuído para a situação é a coleta competitiva, desordenada, né, e extrativista. Então hoje, lá na região, Sempre-Viva só ou natural no campo ou nesses museus e parques específicos.
A seguir agora eu vou estar passando um vídeo também para deixar um pouco mais fixado a respeito dessas espécies de sempre-vivas, seu cultivo, etc. Muito obrigado. Oi pessoal, tá começando mais um episódio do Mundo Agro, o canal que vai levar o agro mais perto de você. Eu sou Alessandra Fernandes e hoje eu vou falar de uma flor que nunca morre. Oi? Como assim? Isso mesmo, já ouviu falar da sempre-viva? Não? Então fica ligado nesse vídeo que tá imperdível. Sempre-viva é um nome popular dado a algumas espécies de plantas que, mesmo depois de secas e colhidas, resistem ao tempo sem se estragar e perder a cor. E para isso acontecer não é preciso nenhum tratamento. Elas são flores secas mesmo, são colhidas quando já não tem mais água para perder e para murchar. Caso elas sejam colhidas quando as hastes ainda estão verdes e as flores ainda estão macias, elas vão morrer depois de um tempo. Por causa dessa característica de não perder a cor, elas são muito usadas em decoração, artesanato e hoje são fonte de renda para muitas famílias. Existem no mundo todo aproximadamente 1.200 espécies de sempre-vivas, 800 só no Brasil, e metade destas são encontradas em Minas Gerais, na cadeia do espinhaço. Essas flores tiveram seu comércio impulsionado durante a Segunda Guerra Mundial, quando eram exportadas para serem enviadas junto aos corpos dos soldados. E agora a notícia mais legal: as sempre-vivas estão prestes a se tornarem patrimônio agrícola mundial. Esse título é concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que concede o título para sistemas que atravessaram dificuldades ao longo do tempo, mas que ainda assim mantêm as tradições culturais e a diversidade agrícola. Só existem 57 patrimônios desse tipo no mundo e esse feito vai ser inédito no Brasil. Mais um motivo para nos preocuparmos com a preservação da sempre-viva, e esse é um assunto muito sério. A coleta indiscriminada da sempre-viva no ano de 1997 resultou na proibição do seu extrativismo, o que gerou um impacto imediato na rotina das famílias que viviam da sua coleta. Desse problema surgiu a ideia de transformar a vida dos coletores de sempre-viva. Há alguns anos, diversos projetos de manejo controlado da sempre-viva têm sido desenvolvidos, garantindo novas perspectivas e gerando renda para muitas famílias. Gostou do vídeo de hoje? Dá um like aqui pra gente, não deixa de se inscrever no canal, manda o link para todo mundo e acompanha o Mundo Agro, que toda semana tem novidade para você. Te vejo semana que vem!